Não é? Muito boa noite, pessoal que está aqui nos acompanhando, as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente vai abrir aqui até mesmo para perguntas. E eu queria dar as boas-vindas aqui, seja muito bem-vindo à live aqui da Sagrada Cannabis. Hoje eu estou com o Dr. William Franklin, aqui o meu amigo pessoal. O Dr. William, ele é formado aqui pela Faculdade de Medicina da USP há 35 anos, e ele vai contar um pouco aqui da sua experiência, da sua história, e de como ele entrou aqui no mundo, não é, da medicina endocannabinoide. Então, seja bem-vindo, Dr. William. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que estão aqui com a gente aqui na Santa Cannabis. É um prazer enorme estar participando dessa live. William, olha, você é sempre muito gentil aqui, não é? E às vezes eu fico me perguntando, William, como é que você não tem perfil, né, de pessoa assim, eu posso dizer, de cannabis, mas como é que você conheceu o mundo da cannabis aqui e por que que você se especializou, não é, decidiu ir tão fundo, dedicando tantos anos aqui, tanto tempo da tua vida ao estudo aqui da planta cannabis? Então, a história começa há 3 anos, quando um colega de trabalho, Felipe Davoglio, seu xará, né? Ele é um expert nessa área, né? Me apresentou o mundo da cannabis medicinal. E eu fiquei realmente maravilhado, porque o universo da cannabis não é apenas o uso recreativo, mas tem a parte medicinal que une duas coisas que eu acredito muito: ciência de ponta e práticas ancestrais, trazendo de volta o tratamento do paciente como um todo, não como o paciente como sintomas. Muito bem, interessante. Mas você sabe, Felipe, que assim, eu apaixonei pela planta cannabis do ponto de vista botânico. Uhum. Existe catalogada quase 400 mil plantas. Uau! 90% delas são floríferas, angiospermas, né? E 10% as gimnospermas que não têm flores, tipo samambaia, pinheiro, né? Tal. E dessas plantas floríferas, apenas 6% são plantas não hermafroditas, ou seja, existe uma planta do sexo masculino e outra do sexo feminino. Por que isso é vantajoso? Porque permite uma variabilidade maior genética. Por quê? Porque plantas hermafroditas, o órgão sexual masculino está perto do feminino, então há maior Usam entre probabilidade de si, ser né? autofecundada, né? Sim. E, além disso, a planta cannabis tem mais que 250 compostos bioativos, né? Que tem propriedades medicinais fantásticas, né? E tudo na planta pode ser aproveitada. A semente tem muitos ácidos graxos, né? Que servem para alimentação, o caule, que serve para fazer tanto a parte parte estrutural de navios, como foi na época das grandes conquistas no século XIV, né? A folha e flor, que pode ter os compostos fitocannabinoides, que são os princípios bioativos, né? Uhum. E, assim, de fato, ela é uma planta única, muito especial, que, embora acompanhe a humanidade há milênios, teve uma época que foi reprimida, né, por interesses outros da Big Pharma e outros interesses econômicos, né? E agora, ultimamente, a partir dos anos 60, voltou a ser estudada como uma planta medicinal que tem poder para curar várias doenças, entendeu? Uau, que fantástico! São poucas as pessoas que sabem disso, que têm essa informação, não é, William? E só para você ter uma ideia comparativa, o ginseng é uma planta que é muito reverenciada na China, né? Que trata a parte inflamatória, a parte de memória, a parte de imunidade. Tem 100 compostos bioativos.
comparativamente à cannabis, realmente a cannabis tem mais que o dobro do que o ginseng, né? Uau, que interessante, que interessante. William, mas assim, me diz uma coisa, você foi falando, foram surgindo várias dúvidas aqui, várias perguntas na minha cabeça. Eu queria saber quando que a cannabis virou uma ciência de fato. Por quê? Porque ela também ela estava muito envolvida aqui com o empirismo, ela fazia parte muitas vezes de cerimônias religiosas dos antepassados, né? Como que é isso? Então, historicamente, a cannabis, a gente tem relatos que a cannabis já era utilizada na China 2700 antes de Cristo, né, para tratar inflamação e outras coisas, né? Na Índia, perdão, no Egito, existe o papiro de Ebers, que está descrito que eles colocavam a cannabis dentro do útero para melhorar os sintomas inflamatórios, dores, cólicas, para esfriar o útero. O termo esfriar o útero é o quê? Diminuir a inflamação, né? E Uau! outras civilizações também, né? Todos têm relatos que se usavam cannabis, né? Uma coisa bem interessante também é que no túmulo de um faraó encontrou-se vestígios de cannabis no interior de um dos faraós. Eu não me Uau! recordo o nome, né? Então é Uau! bem interessante isso. O E William, pode falar. uma dúvida que eles faziam utilização tópica? Tópica, mas também, não, via oral também, né? Eles Tanto comiam. tópica como via oral e até intravaginal, né? Que, como houve nesse relato lá do papiro de Ebers, para esfriar Uau! o útero, para Que diminuir as cólicas interessante, que menstruais, interessante. né? Muito bacana. Muito legal essas informações aqui. E só pelo fato de que já era usado milenarmente, já é um endosso de que realmente funciona, né? Embora até hoje tenha uma série de restrições pelo FDA, pela Anvisa, né? Já é um dos fatores que já dá para comprovar que, embora a cannabis seja ainda um produto off-label, não sei se você sabe o que quer dizer off-label. Se você puder explicar, eu acredito que tem a ver com a utilização, né? O que é feito. Isso. Então, remédios, o tratamento off-label é que não são regulamentadas pela Anvisa, pelos serviços de inspeção, né? Tipo o FDA ou EMA lá na Europa, entendeu? Mas só que, pelo fato de empiricamente funcionar, eles autorizam a utilização mediante a assinatura de um termo de consentimento livre esclarecido, né? O paciente assina e sabe dos potenciais melhorias, mas também está ciente de que não foi aprovado pelos órgãos regulatórios, entendeu? Uhum. Uau, que coisa, que coisa. E por muito tempo, não foi esse movimento aqui que. Então, a cannabis medicinal teve como tratamento medicinal até o final do século XIX era fantástica, porque era tão aceita tanto que a cannabis entrou na farmacopeia americana no século XIX. Uau, que Era interessante. bem claro de que trazia melhora, entendeu? Uh, Muito interessante. Dois fatos interessantes é que, assim, em 1840, o doutor William, inclusive meu xará, né? Ele era um irlandês, médico irlandês, que foi trabalhar na Índia, né? E aí, de repente, ele viu uma criança que estava com epilepsia, né? Com crises convulsivas. Não melhorava com os remédios da época, né? Tipo, sanguessuga, tirar sangue, ou outros remédios que tinham na época. Aí eles viram, ele estava lá na Índia, e o pessoal lá da Índia já usava cannabis.
ele experimentou a cannabis e, para surpresa, a pessoa parou de ter convulsão em 1840. Que fantástico, hein? Que fantástico. E em 1920, foi descoberto que a cannabis tinha o poder hipnótico e sedativo, diminuía a ansiedade, em 1924. Há mais de 100 anos. Exatamente. Há Né? mais de 100 anos. Uau! Quanta ciência, não é? Existe e que as pessoas muitas vezes não têm esse acesso, né? Inclusive, William, eu queria te perguntar aqui, como é que nós temos, dentro do nosso corpo, já desenhado na nossa genética, receptores específicos? Você explica isso para a gente? É muito interessante, né? Porque, assim, a gente acha que quando... Deixa eu só fazer uma introdução, né? É Sim. que, assim, a descoberta de que a cannabis melhorava a parte da homeostase humana, das funções de funções fisiológicas humanas, né? Surgiu a partir da descoberta do chamado sistema endocannabinoide. O que quer dizer isso? São receptores que existem em neurônios, na sinapse de neurônios. Neurônios o que são? São as células nervosas que fazem a condução das informações, né? Tal, né? E eles regulam de forma fina a liberação de outras substâncias, tipo dopamina, serotonina, e outros mais, adrenalina. Tem um monte de substâncias que é modulada pelo sistema endocannabinoide, né? E aí o que acontece? Aparentemente, quando Rafael Mechoulam, que é um israelense, em 1964, ele conseguiu isolar e sintetizar o delta-9 tetrahidrocannabinol, o THC, que é um dos fitocannabinoides que dá a sensação de euforia da cannabis, ele viu que ele era o principal composto psicoativo. Aí, mais tarde, eles viram que essa substância, o THC, tinha receptores próprios. Não era um local aleatório, mas tinha realmente receptores específicos para o THC, que é o receptor CB1, que está muito presente no cérebro. Fantástico. E aí o que acontece? Aí ele falou assim: será que Deus criou um receptor para a planta cannabis? É meio contraditório, né? Aparentemente. Aí, na investigação, ele descobriu que os receptores CB1 e CB2 eram receptores, na verdade, para substâncias endógenas, anandamina e 2-AG, que são os endocannabinoides. Entendeu? Uau! Substância que o nosso próprio corpo produz. Produz. Mas aí que está. O termo endo é interno, cannabinoide de cannabis. Acabou chamando por quê? Endocannabinoide, mas não porque Deus criou os receptores para receber a cannabis. Sim. Apenas que foi descoberto esse sistema pela descoberta do THC, entendeu? Foi o cannabis que descobriu que acabou fazendo que descobrisse esse sistema endocannabinoide. Que fantástico, que fantástico. E quanto tempo disso para que a indústria conseguisse, ou os cientistas, isolar esse Não, então, a partir de 1974 foi isolado delta-9 tetrahidrocannabinol, THC, né? Aí depois, mais tarde, eles descobriram os receptores específicos CB1 e CB2, né? O CB1 está muito mais ligado ao cérebro, né? E o CB2 está muito mais ligado ao sistema imunológico, tá? Uhum. Aí, em 1992, eu já tinha me formado, quer dizer, é bem
não é bem recente, porque eu só sou formado há 35 anos, né? Mas em 92, eles descobriram o primeiro canabinoide endógeno, anandamida, que em sânscrito, ananda significa felicidade. Uau! Então, anandamida é a molécula da felicidade. Tá? E em 95, eu já era radiologista, já tinha prestado a prova do título, eles descobriram o outro endocannabinoide importante, que é 2-araquidonoilglicerol, 2-AG. Tá? Aí, é interessante, Felipe, porque aí eu estudei, eu fiz um curso lá de especialização de medicina endocannabinoide, e eu falo assim, ué, mas se o THC ele atua no CB1 e a anandamida também atua no CB1, por que a gente não fica num estado eufórico pleno sempre, né? Sim. Aí que tá, o THC, por ser um fitocannabinoide externo, né? Ele entra no CB1 e fica muito mais tempo lá. E a ação é mais potente. Enquanto que a anandamida atua no CB1, também libera dopamina, como o THC faz, mas é um negócio, só uma modulaçãozinha. Ele entra, Modula. ele desacopla, tudo já está modulado, já está equilibrado. Então, quer dizer, a anandamida só serve para reequilibrar. Agora, o THC não, é mais forte. Ele vai lá e fica lá no receptor CB1 e causa essa euforia, porque o estímulo à liberação de dopamina é mais constante. Puxa, que fantástico, hein? Que fantástico. Basicamente, existe um sistema, até para as pessoas que são um pouco mais leigas, que estão nos assistindo aqui. Basicamente, existe um sistema como o sistema chave-fechadura. Exato. E a variabilidade genética de uma planta da família da cannabis aqui, ela entra nessa fechadura certinha, que antes só cabia a anandamina. Isso, E exato. desbloqueia uma série de... Que fantástico, hein? Como o universo aqui é fantástico, né? É porque eu acredito, por isso que cada vez que eu mais estudo a medicina, a ciência e agora a medicina endocannabinoide, eu falo que não é possível que Deus não exista, porque esse é a modulação fina do sistema fisiológico humano, entendeu? É a modulação fina, finíssima, entendeu? Regulação fina através de uma planta que é facilmente aqui, vamos dizer, cultivável em qualquer cultura agrícola familiar, não é? Me parece que as pessoas tendo cada vez mais informação e mais acesso, elas poderiam conseguir, de uma forma natural, algo que hoje até seja, até certo ponto, monopolizado pela indústria, não é? William, até por conta disso que eu te falei, eu gostaria que você explicasse um pouco mais para a gente aqui, contasse um pouco mais da história da cannabis ao longo do tempo, assim, ao longo desses séculos, que no começo aqui dessa nossa entrevista, desse nosso podcast, desse nosso bate-papo, você trouxe aqui, tipo, 2.600, 2.700 anos no passado, né? Explica um pouco para a gente isso aqui. Então, como eu já tinha falado, até o final do século XIX, a cannabis chegou até adentrar a farmacopeia americana. Era considerado medicação, né? Medicação, olha que coisa. Aí, a partir das décadas de 1930 e 1940, começou a fase da repressão, tá? Interesses econômicos, raciais e políticos, principalmente nos Estados Unidos, criaram campanhas sensacionalistas associando a planta ao crime e à marginalidade. Tá? E
O lance é o seguinte, sempre tem uma teoria da conspiração, mas que eu acho que é real mesmo, né? Porque eu não sei se você já ouviu falar num tal de William Hearst. Era um bilionário nos anos 30, anos 20. Eles tinham indústria da parte de petróleo, tudo, de papel, de celulose. Eles não queriam que a cannabis continuasse. Por quê? Porque as fibras da cannabis, não sei se você sabe, a China é a maior produtora de cannabis do mundo, mas não só para os tricomas, os tricocannabinoides, é para produzir fibras. As fibras são muito resistentes, né? A fibra. Fibras super resistentes ao cânhamo, que eles usam principalmente o cânhamo, né? Certo? Para fazer até papel. Até entendeu? papel. Então, e o processo, em comparação com a fibra da celulose do eucalipto, provavelmente ele é um processo mais simples, menos oneroso e mais. Com certeza. Com certeza. Por isso ele não queria que a cannabis entrasse ali para competir com os negócios dele, provavelmente, né? Não, com certeza. E, além disso, a parte farmacêutica também já estava incomodada, né? Porque a cannabis, entre aspas, não vou fazer uma comparação cloroquina de agora, corta, depois você corta, tá? Mas é um negócio barato, entre aspas, que serve para muita coisa. E naquela época estava surgindo o quê? Aspirina. Olha só. E outros medicamentos, e eles queriam cortar. Então, Grandes o que eles indústrias fazem? investem pesado em marketing. Quem é o dono da grana, manda fazer a publicidade. Ó, fala isso, fala mal. Teve filme falando mal da cannabis, né? Quer dizer, a mídia Hollywood já estava associando, fazendo a cabeça da população que era coisa de marginal, coisa relacionada ao crime, né? E até que chegou em 1937, veio a lei do imposto sobre a maconha, Olha o que isso. praticamente inviabilizou seu uso medicinal lá nos Estados Unidos mesmo, em 1937. Uau. Só que essa perseguição continuou com Nixon, tá? E até com Ronald Reagan, que era um republicano, conservador, tudo, até os 80, hein? Entendeu? Puxa. Mas só que, assim, a partir de então, como o Rafael Michelin e os outros pesquisadores viram que a cannabis, de fato, tinha uma base científica no tratamento, aos poucos foram ter que quebrar as resistências, né? Que ainda existem, né? Com certeza, né? Muitos meus pacientes estavam falando, nossa, cannabis, não, eu não aceito isso, né? Entendeu? Ainda tem uma baita de resistência. Até falar que é uma planta medicinal, é remédio mesmo. E serve para tratar muitas coisas, né? Que a gente pode falar em outros episódios, né? Então, mas assim, William, eu queria saber de você de uma forma muito sincera, muito honesta, embasado aqui, inclusive, pelo seu conhecimento de médico, não é? Mais de 30 anos. A cannabis como medicamento, ela é realmente segura? Sim. Primeiro, pelo fator anatômico. Você sabe que para que a cannabis haja no corpo humano, tem que ter receptores, certo? E você sabe que o centro respiratório do ser humano fica na região da ponte, né? Na região da ponte, que tem poucos ou quase nada de receptores canabinoides. Aí que está. Cannabis, per si, não dá depressão respiratória como os opioides, fentanil da vida, entendeu? Então, nesse sentido, é bem seguro. É claro, pode ter toxicidade, pode dar abstinência, como todo
qualquer droga, porque tem ação central, né? Mas em termos de segurança, a nível de depressão respiratória, isso é super seguro, entendeu? Mas aí que tá, a segurança deve estar sempre acompanhada com um acompanhamento médico, porque é claro que no tratamento médico a Anvisa só autoriza o uso por óleo sublingual, né? Sim. Intranasal, né? A via inalatória ou fumada não é interessante para a parte medicamentosa. Por quê? Porque a ação dela é muito mais rápida e a gente perde o controle, entendeu? Perde o controle da ação, entendeu? Sim, eu entendi. William, assim, é por conta disso que, pelo menos eu nunca ouvi falar de alguém que teve uma overdose de maconha, né? Exatamente. Um termo que a gente nunca viu, assim, né? Por conta Exatamente. dessa questão aqui cardiorrespiratória, né? Dessa depressão que alguns outros compostos, algumas outras substâncias já fazem com que a pessoa fique talvez tão relaxada que ela pare de respirar, né? Isso, opioide e fentanil. Agora, a crise do fentanil, né? Você soube, né? Eu soube, nos Estados Unidos, parece que a situação lá, até o final do ano passado, quando eu estava acompanhando, estava bem feia. Muito fentanil entrando ali, segundo os americanos, pelo México, de matéria-prima vinda da China, e doses muito pequenas que levam a esse quadro, né? Exato, exato. Porque, as cenas mais chocantes foram lá na Califórnia, São Francisco. Não sei se você teve a oportunidade de ver no Instagram ou no YouTube pessoas mendigando, drogadas, deitada no chão, tudo esparramada, tudo a fentanil addicted. O William, eu vou te falar uma coisa. Eu tive em Los Angeles em agosto do ano passado, tem pouco mais de um ano. Eu pude ver com os meus próprios olhos. A situação realmente está muito crítica. Não está diferente da realidade que a gente vê aqui em São Paulo. Pessoas morando na rua completamente desestruturadas. Não é? Assim, muito complexo, muito complexo. William, veja, se a planta cannabis, tá? Isso aqui foi uma pergunta que até já surgiu aqui dentro da nossa audiência. Se a planta cannabis é tão segura, como você está dizendo aqui para a gente, por que ela não é amplamente liberada pela Anvisa, que é o órgão regulatório? Então, Felipe, o que deve ser mencionado e é importante, assim, é que o uso recreativo e indiscriminado da cannabis não é muito, assim, muito bom, assim, no sentido de que, por exemplo, pessoas de adolescentes e até pessoas com até 25 anos, eles viram que o uso indiscriminado da cannabis como recreação piora a cognição, piora a memória, entendeu? Desestrutura a parte de sinapse neuronal, entendeu? Nesse sentido que é perigoso. Porque se a gente liberar, o que vai acontecer? Uso recreativo mais do que uso medicinal. É esse um dos problemas, entendeu? Porque, assim, a cannabis é bom. É tipo assim, a faca é boa para cortar tudo, mas se você libera a faca por aí, acaba matando, né? Entendeu? É esse o problema, né? Vai do uso que o próprio indivíduo faz e por ser uma substância psicoativa, Isso. Tem uma chance grande de perder o controle, não é? Controle e perder fazer com que as sinapses cerebrais não funcionem muito bem, né? Porque é caracterizado que há uma perda de cognição, memória e, assim, por isso que assim, os pediatras odeiam quando a gente fala em cannabis,
Mas em uma coisa eles aceitam: pessoas crianças com epilepsias graves. Aí sim, Os o pediatras. benefício é maior do que o custo, né? Puxa vida, que coisa. Então, assim, a segurança dentro dos protocolos de pesquisa são para pessoas adultas acima de 25 anos. Seria o ideal, né? Mas é Ideal. claro, é utilizado cannabis para crianças de 5, 6 anos que têm epilepsia grave, né? Isso não tem problema, entendeu? Sim, Não tem problema, não. É que é melhor tratar com cannabis do que tomar 20 remédios entendi. anticonvulsivantes, entendeu? Sim, sim. E fazendo uma ponte a uma pergunta anterior aqui, como que a gente conecta essa questão aqui, exemplo, do prejuízo cognitivo, da segurança, com esse uso milenar, esse uso antepassado aqui? Como assim? Em que sentido você quer dizer? Eu quero dizer assim, os povos antigos, quando eles utilizavam a cannabis, eles tinham essa visão de que ela seria uma coisa para pessoas adultas, ou o uso era estritamente medicinal, então não existia uma preocupação. Não, eu acredito que naquela época, acho que tanto medicinal como recreativo, viu? Porque Mesmo. naquela época, assim, o pessoal sabia que melhorava muitas coisas inflamatórias melhoravam, né? Dor de cólica, passava na pele, melhorava a inflamação, tudo, né? Mas eles também se sentiam prazerosos ao usar Olha que a coisa. cannabis, né? Tanto assim, eram usados, inclusive é bíblico, tá? Em Êxodo 30, 23, né? Deus falou para utilizar, que na verdade corresponde ao cânhamo, né? O cânhamo, embora não tenha tanto THC, o cânhamo você sabe o que é, né? Quando o THC é menor que 0,3%, né? Considerado cânhamo. Exatamente. Mas mesmo assim, ainda dá para ter o cheiro, aquela sensação, entre aspas, boa, né? Então, era utilizada em cerimônias religiosas, na Bíblia também tá. Olha, que interessante, hein? E Êxodo assim, 30, 23. Êxodo 30, 23, olha, Se não me engano, tá? que interessante. Depois a gente consulta aqui. Mas assim, William, muito interessante isso mesmo que a gente está falando hoje. E quais são as indicações para o uso da cannabis medicinal aqui aprovadas pelos órgãos reguladores, aqui pela Anvisa, pelo FDA? Bom, basicamente são poucas, viu? Se você for contar nos dedos, dá para contar nos dedos. São o quê? Epilepsias raras, tá? Uhum. Espasticidade da esclerose múltipla Uau. e espasticidade para esclerose múltipla, vômitos para pacientes, aqueles vômitos em pacientes oncológicos, né? Tá. Pacientes oncológicos, tal, e queixas de anorexia em pacientes com AIDS ou pós-tratamento de quimioterapia. Isso eles aceitam, estão aprovados são regulamentadas pelo FDA, Anvisa, é aprovado, entendeu? Tal, mas assim, mas como eu falei, né? Mas funciona muito bem para dor crônica, ansiedade e insônia, né? E isso funciona bem e bem mesmo, né? Porque a gente tem não só tem um lado do mundo real, entendeu? Esse daí melhorou pelo mundo observacional, né? A gente consegue ver que funciona na prática como funcionava nos tempos antigos, né? Uau, que fantástico, hein? Que fantástico. E quais seriam, William, assim, as principais contradições para o uso da cannabis medicinal na atualidade aqui? Ah, tá. Deixa eu só fazer um adendo, né? Sim. Além da dor crônica, ansiedade e insônia, eles têm um grande potencial terapêutico, ainda está em pesquisa, claro, né?
para Alzheimer, Parkinson, síndrome do intestino irritável, Crohn, retocolite. Por quê? Porque tem um potencial anti-inflamatório, né? Perda de libido, questão da menopausa, entendeu? Tem várias coisas que tem um grande potencial para melhora, né? Agora, as principais contraindicações para o uso da cannabis, quais são? Gestação e amamentação. Isso não é recomendado, né? Estudos mostram possível risco ao desenvolvimento fetal e neonatal, principalmente a parte neurológica, né? Tal. Sim. Histórico de reação adversa a produtos de cannabis. Por quê? Tem pessoas que são mais sensíveis, né? E podem dar psicose, arritmias importantes. E quem tem histórico de que fumou, passou mal. Entendeu? Por exemplo, um histórico progresso de uso recreativo e passou mal, né? Ou aí não é muito bom. Teve muita ansiedade, e isso gerou um efeito contrário. Exato. E contraindicações relativas, né? Seriam as pessoas menores de 18 anos, né? Exceto indicações específicas aprovadas como epilepsia refratária, né? A tratamento, medicamento que eles usam normalmente, né? Pela perda de cognição, né? Tal, né? Uhum. História pessoal ou familiar de psicose, esquizofrenia ou transtornos psicóticos. Tem um risco aumentado de precipitar ou agravar sintomas, tá? Principalmente produtos ricos em THC. Pessoas com doenças cardiovasculares graves, tipo angina instável, arritmia, insuficiência cardíaca descompensada. O THC pode aumentar a frequência cardíaca e pressão arterial. Tá? Doença hepática grave. Por quê? Como alguns produtos são metabolizados pelo fígado, a cannabis também acaba sendo metabolizado pelo fígado, acaba competindo, aí só vai tender a agravar a função hepática, entendeu? Sim, sim. O uso de sedativos, álcools e outras drogas depressoras tem que tomar muito cuidado quando for usar concomitante, né? A cannabis, né? Tal, né? E sempre que a pessoa estiver pensando em ficar grávida, já suspender antes. Principalmente, por quê? Porque estudos já observaram que o uso de cannabis crônico tem menor chance de fecundação, fertilização, entendeu? Já tem descrito isso. E isso na parte feminina. Na parte masculina, ainda é bem controverso. Tem estudos que falam que piora a espermatogênese, tem outros que falam que não afeta, entendeu? Então, mas não está bem esclarecido. Mas na parte feminina, orienta-se suspender ou evitar antes da concepção, justamente para não diminuir a chance de engravidar. Entendeu? Uau, que coisa! William, eu estou pensando aqui, e pessoas, pacientes aqui com histórico de dependência química grave, pessoas aditivas. Uhum. Como funciona? Então, o lance é o seguinte: por mais incrível que pareça, a cannabis é usada também para usar como uma medicação antiaditiva. Por quê? A pessoa que que é viciada em outra droga, por exemplo, Causa a gente maior dano? diminui a droga, introduz a maconha e melhora o efeito de adição. Já existe tudo sobre isso. E é bem interessante isso. Até porque, para um dependente químico que muitas vezes utiliza substâncias que são muito danosas ao corpo, eu vou trazer aqui cocaína, o próprio crack, que são coisas que realmente causam altíssimo dano físico, né? Essas pessoas, elas são beneficiadas quando elas substituem esse tipo de droga pela cannabis, pelo THC.
Com certeza. Mas lembrar que, além do THC, tem o CBD, tá? Que é Exato. outro Composto fitocannabinoide, tá? né? Poxa, muito interessante. E assim, William, o símbolo da maconha, tem muita gente assim que questiona isso, né? É a imagem de uma folha. Mas a folha, é isso que melhor representa ela, a folha? Porque existem outras partes, outras estruturas, como você pincelou aqui para a gente, né? De fato, como eu falei para você, antes de entrar nesse mundo canabinoide, eu achava que a folha era o que a gente fumava, era o que dava a sensação de barato, né? Porque a folha, na verdade, é um ícone cultural, né? Desde os anos 60, né? Porque é facilmente identificável, né? Mas, na verdade, quem tem do ponto de vista botânico e medicinal, não é a folha que concentra os compostos terapêuticos principais, né? Que são os fitocannabinoides e os terpenos, mas estão nas flores femininas maduras, nas estruturas glandulares chamadas de tricomas. Uau, que E tem que ser interessante. femininas. Flores masculinas não tem tanto Tricomas. componente bioativo, né? Olha só, é por conta disso que eu já li que as pessoas que legalmente hoje plantam, ou em casa, ou através de Associações. associações e isso, né? As autorizações são para plantas fêmeas. E isso, Isso. eles falam, olha, você pode ter até X plantas fêmeas. Não existe uma legislação para planta macho, porque ela não tem essa questão aqui do princípio ativo, né? É bem menos, né? Por isso que porque o que é interessante é o seguinte, na plantação, deixar as plantas fêmeas longe dos machos, entendeu? Porque se o macho fecundar a Fêmea. fêmea, você sabe que o sexo gasta energia, né? Então, a fêmea não vai produzir tanta flor, tanta estrutura glandular, entendeu? Então, não vai ter um tricoma maravilhoso, Ela entendeu? vai gastar energia produzindo semente, né? Exatamente. Olha, doutor William, muito obrigado aqui por tanto conhecimento, por compartilhar tanta experiência com a gente hoje, né? Assim, o doutor William Franklin, ele é meu amigo pessoal, ele é formado aqui pela Faculdade de Medicina da USP há mais de 35 anos e ele realmente se especializou de uma forma muito profunda aqui na questão da medicina endocannabinoide, tá? E aqui embaixo desse vídeo, eu vou deixar para vocês o link de um dos e-books aonde o Dr. William aqui dá uma introdução, não é? Bem mais aprofundada do que essa aula aqui. Então, Dr. William, eu gostaria mais uma vez aqui de agradecer imensamente o seu tempo, a sua energia em compartilhar esse tipo de conhecimento com a gente aqui e com a nossa audiência. Obrigado. Eu que agradeço, Felipe. Eu agradeço a todos que estão assistindo aqui na live da Santa Cannabis. Muito bom, muito bom. William, então, para você que está nos acompanhando aqui, o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Acho que semanalmente, né, doutor William, a gente vai soltar alguns vídeos assim e outros vídeos também a respeito. Com certeza, sempre que for convidado, eu estarei à disposição. Com certeza. Então, uma excelente noite e a gente se vê aqui dentro da Sagrada Cannabis, da Santa Cannabis. Muito obrigado, pessoal.